Queria Manda! saber, cara, ó que loucura. A Gabi, ela criou o Jardineiro Fiel, mas antes disso ela era advogada, Sim, tinha uma outra profissão, passado tinha. me condena. E você era bem sucedida como advogada. E do Sim. nada migrou e depois a gente via a Gabi na GNT e falou: caramba, meu, que migrou de profissão e foi passeando e abraçou aquilo. Então, eu queria saber aí do seu começo, como é que foi a sua formação, o que que te fez também para chegar no paisagismo. Então, conta um pouquinho aí da sua trajetória pra gente. Bom, eu comecei fazendo direito, mas não era uma decisão firme, sabe aquela decisão que você presta à faculdade firme? Meu pai é arquiteto, ele tinha loucura por arquitetura, mas ele tinha aquela sensação de que ah, a arquitetura era uma coisa muito mais uma coisa que você não conseguia ganhar muito dinheiro, para ser honesta. Tá? Assim, então ele não é que ele não me incentivou a fazer arquitetura. Vai seguir uma carreira que você vai ter um salário ótimo e tal. Eu acabei fazendo direito e fiz SPM, propaganda e marketing. E acabei de cara, eu comecei a trabalhar um pouco com propaganda e marketing, depois fui para direito. E aí fiquei no escritório de direito. Eu sou daquelas pessoas meio CDFs, que na verdade missão dada, missão cumprida, então eu fui tocando, fui tocando. Mas você fez direito ou fez propaganda e marketing? Fiz as Você duas. fez as duas Fiz as duas. faculdades? Nossa, que loucura. Sim, fiz as duas. Em, sei lá, 7 anos, eu acho, acabei fazendo as duas. Mas eu trabalhei mesmo com direito, não trabalhei com propaganda e marketing. E aí no meio do direito, teve um momento que eu trabalhei bem na época de privatizações, então foi uma loucura, porque a gente viajava para um lado, para um outro, para poder fazer auditoria nos lugares. Então era bem complexo, a gente varava várias noites e tal. E num desses momentos, uma amiga minha que trabalhava comigo falou assim: num intervalo, eu inscrevi a gente no curso do Vic Meirelles, que era florista na época, para a gente dar uma desanuviada. Eu nem sei se eu posso contar, mas a gente faltou um dia de trabalho para fazer meus chefes se me ouvirem, pelo amor de Deus. A gente ficou doente nesse dia e a gente foi fazer esse curso do Vic Meirelles, que é um super florista, né? E eu me lembro de entrar no Shopping D&D e falar: gente, eu tô amando, tá aqui à tarde e fazer um curso de uma coisa que eu amo, de arte floral. E eu saí de lá, me deu uma sensação assim: o que, que eu tô fazendo da minha vida que eu não tô me dedicando a uma coisa de trabalhos manuais, de estética, de. Então, assim, o início, assim, o que bateu na minha cabeça foi nesse momento que eu me deparei com arte floral, abri um estúdio logo depois que chamava Florita. Enquanto você ainda estava trabalhando Sim, eu como abri advogada. paralelo, sabe? Quando você Aham. faz paralelo, porque eu falei: gente, eu conheço um monte de advogado, vamos ver se eles vão me encomendar alguma coisa. Eu lembro que era Dia das Mães, a gente fez. Putz, não tinha nada digital, a gente fez foto analógica, Caramba. circulava um álbumzinho e a gente começou a vender. Era caseiro, assim, ou você já tinha um espaço alugado? Era dentro da tua casa, você fazia ali. Como eu era advogado, eu ganhava bem. Uhum, E ganhava bem mesmo, porque você é recém-formado com advogado, você ganha bem. Eu já alugava meu próprio apartamento. Então, uhum. meu apartamento virou, tipo, Seu estúdio. um ateliê. Era um Ai, que ateliê legal. completo, tinha flor para tudo quanto era lado e a gente trabalhava lá. Até que o dia que as encomendas começaram a aumentar tanto que eu falei: não dá mais, porque a gente ia de madrugada pro Ceasa, trabalhava como advogada e de noite eu ficava, Nossa, não dormia. não dormia. Era um negócio assim muito louco. E aí, uma hora a gente falou: a gente tem que tomar essa decisão. Ou a gente faz o ateliê virar a nossa profissão principal e a gente abandona, daí nós duas, as duas advogadas, a gente saiu e abriu com uma outra sócia que vinha do Pinheiro Neto. Então a gente era as duas do Demarest, outra do Pinheiro Neto, que eram escritórios enormes, e a gente montou o ateliê. Só que logo é super engraçado. Quem trabalha com flor não trabalha com planta. E quem trabalha com planta não trabalha com flor. E bastou você dizer isso, que você vai na casa de alguém fazer um evento de arranjos florais, umas coisas super legais. A gente fez eventos na Casa das Caldeiras, a gente fornecia a flor por assinatura para um monte de loja, Ai, que legal. em shopping e tal, lembro, para academia, era um monte de coisa que a gente fazia. Mas vira e Posso mexe só a te perguntar pessoa. uma coisa, te Fá, interromper? Porque acho que você falou uma coisa que muitas pessoas podem estar nessa situação. Quem está sim, assistindo, que a pessoa está começando no paisagismo e de repente ela já tem uma outra profissão. E essa transição de carreira, você já falou duas coisas que são muito importantes. Que você quase não dormia, porque você se dedicar bem a duas coisas até
que uma comece a dar tão certo que você fala, não, realmente tenho segurança para ir para cá, né, para as plantas, você foi indo com as duas. Porque tem gente que fala assim, vou largar tudo e vou começar como paisagista ou como artista floral e tal. E você tem que ter uma segurança. Se é você que paga as suas contas, se você tem, né, tem boleto para pagar, cara, não vai assim. Então, segura as duas profissões, vai se dedicando, fazendo o melhor, até que você sinta esse ponto de equilíbrio onde você consegue soltar uma para cair de cabeça. E foi exatamente isso que você fez, com uma super responsabilidade. E nesse momento que você fez essa troca, você sentiu que já estava dando grana para você falar, não, vou largar mesmo e dá para eu seguir aqui? Ou ainda estava dando pouca grana? Como é que tava? Pouca grana. Pouca grana. Então, o que aconteceu? Eu acumulei um dinheiro do trabalho como advogada, fiz uma economia, porque eu sabia que eu poderia viver daquilo um ano com o que viesse do ateliê de flores ia ser uma renda extra, mas eu tinha que ter algum dinheiro garantido para pagar meu boleto. Uhum. Eu tinha condomínio, tinha IPTU, tinha aluguel, tinha tudo Uhum. para pagar. Então, você tem que fazer esse planejamento mesmo. Você fez uma pergunta importante, porque vem gente trabalhar comigo, às vezes, que fez algum curso de paisagismo e a pessoa não está preparada para ficar um tempo estagiando. A pessoa precisa ficar um tempo sem ganhar grana. Então, eu acho isso bem importante. E foi um perrengue, porque eu ganhava muito bem. Eu não sei dizer, eu acho que o que eu ganhava na época, como advogada, sem falar em cifras, eu acho que eu fui ganhar uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, como paisagista. Então, assim, são duas profissões muito diferentes. Muito diferentes. A pessoa olha para você e fala assim, você tem... Lógico que eu tenho. Ganho bem? Ganho bem. Mas tem profissões que... Mas, assim, não conversava comigo aquela profissão. Então, não Você tem teve jeito. que baixar o seu padrão de consumo para conseguir, né, investir em uma outra área até que ela pudesse alavancar, né?